Olá, eu quero falar com você hoje com o coração aberto. Você reza por paz, mas a sua casa é um caos. Você se ajoelha no meio da bagunça, do quarto desarrumado, da louça suja na pia e pede: Senhor, me dê paz. Você reza por providência financeira, mas a sua vida de contas é uma total desordem. Você não sabe onde seu dinheiro foi, vive no caos do cartão de crédito e pede: Senhor, por que o milagre não chega? A sua oração parece que bate no teto e volta. Meu querido, talvez o problema não esteja no volume da sua oração, mas no ambiente caótico que você preparou para ela. A revelação de hoje é dura, mas libertadora. A bênção que você pede depois exige a sua ordem primeiro. E por que eu digo isso com tanta firmeza? Porque a sua casa, a sua igreja doméstica, é o reflexo da sua alma. Se a sua casa física está em caos, é muito provável que a sua alma também esteja em confusão. Você se acostuma com a bagunça física e logo se acostuma com a bagunça espiritual. Você não encontra suas chaves, não encontra seus documentos e também não encontra sua paz de espírito, não encontra a clareza para ouvir a voz de Deus. Você vive apagando incêndios, correndo atrás do prejuízo, e esse estado de emergência constante é o oposto exato da paz de Deus. Se você se identificou com essa situação, se você vive rezando no meio do caos, se inscreva no canal, pois esta mensagem é para você. A primeira revelação que você precisa entender, meu filho, minha filha, está na primeira página da Bíblia. Antes de Deus dizer, faça-se, o mundo era sem forma e vazio. Era um caos, trevas cobrindo o abismo. Gênesis 1. E qual é a primeira ação de Deus? A primeira ação de Deus não é abençoar a bagunça. A primeira ação de Deus é ordenar. E disse Deus, haja luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Ele separou as águas, separou a terra seca. Deus é o primeiro e maior organizador. Somente depois que ele colocou tudo em ordem, ele olhou, viu que era bom, e então ele abençoou. A bênção da criação só vem depois da ordem estabelecida. A sua vida não é diferente do Gênesis. Se a sua vida é sem forma e vazia, se o seu coração é um abismo de confusão e a sua casa são trevas de bagunça, como você espera que a bênção de Deus repouse ali? A graça de Deus não opera na confusão. A primeira coisa que Deus fará na sua vida não é jogar um milagre financeiro em cima do seu caos. A primeira coisa que Ele quer fazer é lhe dar a graça de separar a luz das trevas, organizar o seu dia, de ordenar as suas finanças, de limpar a sua casa. A bênção que você pede depois, a paz, a providência, só pode florescer onde há um mínimo de ordem primeiro. O apóstolo São Paulo nos dá a base teológica central para isso, em 1 Coríntios 14:33. Ele diz com toda a clareza, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Entenda isso de uma vez por todas. A confusão, o caos, a desordem crônica, isso não vem de Deus. É o oposto da natureza dele. Um ambiente caótico. Uma casa suja e bagunçada gera ansiedade, gera estresse, gera brigas. E esse ambiente de confusão é contrário à habitação da graça. Você reza pedindo paz, mas o seu ambiente físico está gritando confusão. A bênção da paz não consegue encontrar um lugar para pousar na sua vida. Portanto, o seu primeiro ato de fé não é de joelhos pedindo um milagre, é em pé, arrumando uma gaveta. O seu ato de organizar não é uma dica de autoajuda, é um ato espiritual profundo. É a sua resposta ao Gênesis 1. É você dizendo a Deus, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Estou separando a luz das trevas. Estou colocando em ordem o pouco que o Senhor me confiou. E é sobre este pouco que Jesus falou na parábola dos talentos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. De Lucas 16:10. Como você pode pedir a Deus o muito, um milagre financeiro, se você é infiel no mínimo, saber para onde foi o seu salário? A sua organização é a sua fidelidade. O primeiro pilar da nossa lição hoje é entender a sua casa como um campo de batalha espiritual. A sua igreja doméstica é o reflexo da sua alma. Meu filho, minha filha, olhe ao seu redor com honestidade. Se o que você vê é caos, bagunça crônica, sujeira acumulada, como você acha que a sua alma está? A desordem física é um sintoma visível de uma desordem interior. Ela é, muitas vezes, o fruto da assídia, a preguiça espiritual, que se manifesta como negligência com o ambiente que Deus lhe confiou. E o inimigo de Deus ama a confusão. A bagunça, a sujeira, o caos, tudo isso cria um ambiente espiritual pesado, que convida à ansiedade, ao estresse, à briga familiar e à confusão mental. Não caia no erro de pensar que o espiritual e o material estão separados. Eles estão intrinsecamente ligados. O grande mestre da santificação do ordinário, São José Maria Escrivá, ensinou incansavelmente que a ordem material é uma virtude humana essencial que serve de base para as virtudes espirituais. Como você pode ter ordem nos seus pensamentos para rezar? Se a sua mesa de trabalho é uma montanha de papéis confusos,
Como pode ter paz no seu matrimônio, se o seu quarto, o lugar do seu descanso, é um depósito de roupas jogadas e desordem? A sua casa fala, e um ambiente caótico afeta o seu espírito, tornando-o um terreno fértil para a opressão espiritual. É por isso que o segundo pilar da nossa lição é este: o ato de organizar a casa não é uma dica de autoajuda, é um ato de fé. Quando você se levanta, desliga a distração e começa a lavar aquela louça suja acumulada, você não está apenas limpando pratos, você está rezando com as mãos. Você está fazendo o que São Paulo nos pede em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ofereça a Deus o ato de varrer o chão. Ofereça a Deus o ato de arrumar aquela gaveta caótica. Este é o seu ato de separar a luz das trevas no seu gênesis pessoal. Este ato de organizar é, em si, a primeira parte da sua oração. É o seu sim à ordem de Deus. É você demonstrando, com obras, que você rejeita o caos e escolhe a paz. Pense no seu ato de limpar como um pequeno exorcismo doméstico. Você está, fisicamente, removendo a sujeira e a desordem que convidam à confusão espiritual. Você está preparando o terreno. A graça de Deus é como a semente. Ela não pode brotar no meio do lixo e do entulho. A sua organização é o arado que prepara a terra do seu lar, que a semente da paz divina possa, enfim, germinar e crescer. O terceiro pilar é a ordem financeira, que é a prova da sua maturidade como administrador de Deus. Você pede a Deus por um milagre financeiro, pela bênção da providência, mas como Ele pode lhe confiar o muito se você é infiel no mínimo, como nos diz Lucas 16:10? Ser infiel no mínimo é não saber para onde o seu salário foi. É viver no caos do cartão de crédito, comprando por impulso, sem ordem, sem orçamento, sem controle. Isso não é falta de dinheiro, meu filho. É falta de ordem. É um desrespeito aos talentos que Deus lhe confiou. Deus não pode derramar a bênção da prosperidade sobre o odre velho da sua desorganização financeira, pois o vinho novo se perderá. A bênção da providência exige a sua parceria. A sua parte é ser um bom e fiel administrador. E o que é isso? É sentar-se, com a dor que for, e olhar para as suas contas. É criar ordem, é saber o que entra e o que sai, é parar de viver no caos do depois eu vejo. O ato de criar um orçamento, de listar as suas dívidas, de decidir pagar o que deve, é um ato espiritual profundíssimo. É você dizendo a Deus: Senhor, eu estou pronto para ser fiel. Eu estou colocando a minha casa financeira em ordem. Agora eu estou pronto para receber a tua bênção sobre a minha fidelidade. Deus não abençoa a sua bagunça. Ele abençoa o seu esforço de organização. É por isso que o grande pai da ordem no Ocidente, São Bento de Núrcia, construiu sua regra sobre a disciplina. O lema Ora et labora, reza e trabalha, é um lema de ordem. Os monges beneditinos salvaram a civilização não por serem místicos flutuando, mas por terem horários, por terem ordem na oração, ordem no trabalho, ordem no descanso. A famosa Pax, a paz beneditina, é o resultado direto dessa ordem. A paz não é um sentimento vago que cai do céu. A paz é a consequência de uma vida ordenada, onde a ordem, a paz de Deus pode habitar. O grande doutor da Igreja, Santo Agostinho, nos deu a definição clássica e perfeita. A paz é a tranquilidade da ordem. Se você quer a bênção da paz na sua casa, na sua mente, nas suas finanças, você deve buscar, primeiro, a ordem. Você reza pedindo paz, mas promove o caos, você não terá paz. Você reza pedindo providência, mas promove a desordem financeira, você não terá providência. A bênção que você tanto pede está, talvez, parada na porta da sua casa, esperando que você arrume a bagunça para que ela possa entrar e fazer morada. Portanto, o desafio que eu lhe lanço hoje é este, e ele é a mudança que muda tudo. Antes de pedir a Deus por qualquer bênção, escolha uma área da sua vida que está em caos e coloque-a em ordem, como um ato de fé. Não reze pedindo um milagre antes de arrumar aquela gaveta. Não peça paz antes de lavar aquela louça acumulada. Não peça providência antes de organizar aquelas contas. Levante-se, organize e, enquanto o faz, ofereça a Deus. Diga: Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Estou preparando o terreno. Estou criando ordem para que a tua paz possa reinar. Se você fizer isso, o milagre que você tanto espera começará a acontecer antes mesmo de você se ajoelhar. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários. Eu coloco minha casa em ordem e abro espaço para a bênção de Deus. Meu filho, minha filha, chegamos ao coração da nossa conversa. Você entendeu a revelação? Deus é um Deus de ordem e Ele age na ordem. A sua bênção de paz não virá se você promove a confusão. A sua bênção de providência não virá se você promove a desorganização. A sua casa caótica, a sua mesa bagunçada, a sua pia cheia de louça, tudo isso não é apenas um problema de limpeza, é um problema espiritual.
É o odre velho, que não pode receber o vinho novo da graça de Deus. A sua desordem física está bloqueando a sua bênção espiritual. Você está rezando por um milagre, mas a sua vida está gritando caos. É por isso que o milagre não chega. Eu quero que você sinta agora uma urgência santa, não uma urgência de ansiedade, mas uma urgência de ação. Você não está condenado a viver no caos. Você tem o poder, dado por Deus, de separar a luz das trevas na sua própria casa. O seu ato de limpar e organizar, como dissemos, é o seu primeiro ato de fé. É a sua parte no milagre. Deus não fará por você o que Ele lhe deu 2 mãos e capacidade para fazer. Ele não vai arrumar a sua gaveta, mas Ele vai abençoar a sua gaveta depois que você a arrumar. Ele não vai pagar as suas contas, mas Ele vai multiplicar o seu dinheiro depois que você decidir ser um bom administrador e colocar ordem nas suas finanças. Por isso, o meu clímax hoje não é uma oração mística, é um desafio prático, um desafio de fé. Eu te desafio hoje a parar de apenas rezar por uma mudança e começar a agir pela mudança. Antes de se ajoelhar para pedir a Deus a bênção da paz, levante-se e lave aquela louça suja que está há dias na pia. Antes de pedir a Deus a bênção da clareza mental, arrume aquela pilha de papéis caótica na sua mesa. Antes de pedir a Deus o milagre financeiro, pegue uma folha de papel e organize as suas contas, mesmo que doa. Escolha uma área da sua vida que está um caos, apenas uma. E, como um ato de fé, coloque-a em ordem. Meu filho, minha filha, se você aceitou este desafio, se você já começou a colocar em ordem a sua casa, a sua gaveta, a sua vida, ou se você tomou a firme decisão de começar agora, coloque-se na presença de Deus. Vamos, agora sim, pedir a bênção, pois você não está mais pedindo a Deus que abençoe o seu caos. Você está pedindo que Ele abençoe a sua ordem. Reze comigo, com o coração de um bom administrador. Senhor meu Deus, Pai de toda ordem e fonte de toda paz, eu me coloco diante de Ti, não mais de forma passiva, mas como um servo ativo. Eu te peço perdão pela minha preguiça, pela minha assídia, pela minha desorganização, que tantas vezes fecharam as portas da minha casa para a Tua bênção. Senhor, como no Gênesis, onde Tu colocaste ordem no caos, antes de abençoar, eu também, com a Tua graça, estou começando a colocar ordem na minha vida. Eu te ofereço, Pai, este ato de fé. Eu te ofereço esta gaveta que foi arrumada, esta louça que foi lavada, estas contas que foram organizadas. Eu te ofereço o meu esforço, o meu trabalho, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Eu te ofereço este pouco que estou fazendo, este mínimo em que estou sendo fiel. Eu preparei o terreno, eu limpei o vaso. Eu estou pronto, Senhor, para receber o vinho novo da Tua graça. E agora, Pai, como prometeste em 1 Coríntios 14:33, derrama a Tua paz sobre esta ordem. Sobre este esforço humano, derrama a Tua graça multiplicadora. Onde eu coloquei ordem, derrama a Tua providência. Onde eu limpei o caos, derrama a Tua clareza mental. Onde eu organizei minhas finanças, multiplica os meus talentos. E para selar esta decisão, eu declaro com fé, eu coloco minha casa e minha vida em ordem e abro espaço para a bênção de Deus. Que a Tua tranquilidade da ordem, como disse Santo Agostinho, reine em meu lar e em minha alma. Amém. Portanto, meu filho, minha filha, guarde esta verdade libertadora no seu coração. A bênção de Deus não opera na confusão. A paz que você tanto busca é, como nos ensinou Santo Agostinho, a tranquilidade da ordem. Ao se levantar e arrumar a sua casa, ao organizar suas finanças, ao limpar o seu ambiente, você não está apenas fazendo uma tarefa doméstica. Você está fazendo um ato de fé. Você está preparando o terreno, limpando o vaso, criando ordem para que a graça da paz e da providência possa, enfim, encontrar lugar para habitar. Comece hoje com o mínimo e observe como Deus, vendo a sua fidelidade, lhe confiará o muito. Se esta mensagem prática de fé lhe deu a motivação e a clareza para colocar sua vida em ordem para Deus, compartilhe-a com quem você ama e que também vive rezando no meio do caos. E para continuarmos juntos, crescendo na disciplina e na fé, inscreva-se aqui no canal para mais conselhos do Padre Marcelino. Vá em paz e que a ordem e a bênção de Deus reinem em seu lar.